comigo aqui no microfone. Esses encontros são ao vivo, quinzenalmente, às quintas-feiras, às 19h30. E ficam gravados e disponibilizados no YouTube para que outros membros possam visualizar. Também pessoas que se interessem por esse conteúdo. Então, se você está vendo pelo YouTube, já deixa o seu like, pois ele é bem importante para aumentar o engajamento do vídeo. Também já deixa o seu comentário, que será respondido com toda certeza. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando tiver sempre um vídeo novo. Então, começamos por aqui. Quem for entrando na sala, seja bem-vindo. E vamos trabalhar hoje um conteúdo bastante importante para que a gente entenda o porquê Micael se auto-otorgou nessa localidade aonde ele quis, né, que é a Palestina. Eu vou compartilhar aqui com vocês um mapa para nós começarmos a entender o procedimento da ideia toda. Quando ele veio, vou arrumar isso aqui, Micael, ele se auto-otorgou aqui na Palestina, nessa região aqui. Toda essa região aqui, da Espanha, França, Croácia, toda essa região onde eu estou circulando aqui para vocês, ela era Império Romano. E nesse ponto aqui específico, onde é Israel, hoje, Líbano, ele era um ponto de passagem para ir para a África e ele era um ponto de passagem para ir para a Ásia. Então, esses dois continentes, eles passavam por aqui, pelas estradas que eram bem feitas pelos romanos, e era uma área de muito comércio aqui nessa região, que possibilitava que as informações corressem e fluíssem com mais rapidez. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente for ver esse capítulo que nós vamos verificar aqui agora. Beleza? Deixa eu abrir o texto que nós vamos ler. Então, vamos lá. O documento que a gente vai ler hoje é o documento 121, e ele fala da época da auto-otorga de Micael. Então, ele vai nos situar com o que estava acontecendo naquela época e por que de repente, ele quis trabalhar naquela região. Tá? Então, vamos lá. Documento 121, a época do auto-otorga de Micael. Atuando-se da supervisão de uma comissão de 12 membros da Irmandade Unida dos Intermediários de Urântia, promovida conjuntamente pelo presidente da nossa ordem, e Melquisedeque, relator. Lembra que a gente, no capítulo anterior, começa falando do Melquisedeque, que ele está relatando todas essas questões aqui. Então, sendo intermediário que esteve outrora destinado ao apóstolo André, estou autorizado a colocar nesse registro a narrativa dos atos da vida de Jesus de Nazaré, de modo como foram observados pela minha ordem de criaturas terrenas e como foram subsequentemente registrados de uma maneira parcial pelo indivíduo humano que esteve sob a minha guarda temporal. Então, a gente tem que entender que os registros que foram feitos, eles estavam sob supervisão de uma consciência superior. Então, aquilo que João escreveu, Marcos, Lucas, estava sob a orientação de um ser de uma consciência mais elevada. Tá? Sabendo que, quanto o seu mestre evitava tão escrupulosamente deixar registros escritos atrás de si, André recusou-se firmemente a efetuar em profusão cópias da sua narrativa escrita, uma atitude semelhante da parte dos outros apóstolos de Jesus. Isso atrasou bastante a redação dos evangelhos. Tanto que os evangelhos eles foram escritos bem depois da
da morte de Micael Jesus. Tá? O que ele vai começar a fazer aqui? Feita essa introdução de como foi mais ou menos pensado a escrita dos evangelhos, ele começa falando, pontuando para a gente isso que eu mostrei para você no mapa. Tá? Então, o que ele coloca? A gente vai estar lendo aqui o documento 121, versículo 1, que está na página 132, 1332. Se você for no livro físico, essa informação está na página 1332. Tá? Aqui, ó. Beleza? Geralmente eu mando o capítulo para vocês no grupo de WhatsApp para ficar mais fácil, mas se você tiver também se você não tiver o livro físico e tiver o online, é um livro da mesma forma, tá? Se você não tem o online, não tem o físico, entre em contato com a gente, que eu mando para você o livro online, tá? Ele é disponibilizado na internet, então não tem problema de ser cópia pirata, nem nada disso. A Fundação Mudante, ela disponibiliza esse material para que ele chegue a mais pessoas possíveis. E é interessante a gente notar que não existe uma verdade absoluta. Tem outras pessoas que estudam o livro de Urântia a partir do seu ponto de vista, a partir da sua história de vida. A minha leitura do livro de Urântia é a partir da minha prática terapêutica, da leitura que eu faço de vida a partir desse livro. Tá? Então, ele tem não vou dizer que ele é uma leitura neutra, porque ele traz um viés terapêutico, ele não é uma leitura espiritual, ele é uma leitura terapêutica para que a gente evolua. Com essa intenção que eu vejo no livro, eu uso ele para esse fim. Tá? Não considero o livro uma verdade absoluta, mas ele traz suporte para várias perguntas que eu tenho durante a minha vida. Tá bom? Então, vamos lá. Jesus não veio a este mundo durante uma idade de decadência espiritual. Na época de seu nascimento, Urântia, o planeta Terra, estava experienciando um renascimento do pensamento e da vivência religiosa, como não havia conhecido em toda a sua história anterior pós-adâmica, nem conheceria em qualquer era desde então. Então, era um momento em que tinha ali os saduceus, os fariseus, tinha o grupo de João Batista, tinha os grupos do deserto, tinha vários grupos se criando naquele momento, trabalhando em uma espiritualidade, e não só uma espiritualidade, mas uma espiritualidade voltada também, em alguns grupos, para a espera do Messias. A espera de um Messias que, segundo os livros judaicos, ele seria o Egito também, que lutaria e libertaria todo aquele povo da Galileia, da Palestina, como se ele fosse o rei, da descendência do rei Davi. Tá? Quando Micael encarnou em Urântia, o mundo apresentava as condições mais favoráveis para a auto-outorga do Filho Criador, entre todos que havia prevalecido anteriormente. Lembra que nós falamos que ele já havia se auto-outorgado 6 vezes anteriormente, tá? Ou que haviam sido geradas desde então. Durante os séculos imediatamente anteriores a essa época, a cultura e as línguas gregas haviam se espalhado pelo Ocidente e pelo Oriente Próximo. Toda aquela região que eu marquei ali para vocês no mapa. E os judeus, sendo uma raça levantina, de natureza meio ocidental e meio oriental, estavam, pois, eminentemente qualificados para utilizar esse quadro cultural e linguístico na disseminação eficaz de uma nova religião, tanto para o leste quanto para o oeste. O que eu entendo como levantina? Como os judeus eles vieram de uma mudança, eles eram politeístas, a partir de Abraão, Isaac, Jacó, eles foram trabalhando esse enredo, e eles eram por si só muito organizados, e por si só
muito inconformados com a situação que eles estavam vivendo. Então, eu vejo que esse processo de transformação com que o povo judeu, o povo ali da Galileia, fosse o povo mais incomodado com a situação que estava vivendo para assumir essa nova visão que Micael estaria trazendo neste momento. Tá? É uma leitura particular minha. Se você tiver outra leitura, deixa os comentários aí. E se você tiver uma noção do que é o Levantino, fique à vontade também. Tais circunstâncias ficaram mais favoráveis ainda devido ao governo romano ser politicamente tolerante para o meio do Mediterrâneo. Então, toda aquela região, toda aquela faixa de terra era comandada pelos romanos, que tinham uma política bem organizada, tinha uma sociedade bem organizada, tinha a língua bem organizada, as leis, tudo muito bem organizado. E isso possibilitava que as coisas acontecessem de uma forma muito organizada. Tá? Toda essa combinação de influências mundiais é bem ilustrada pela atividade de Paulo, que, tendo a cultura religiosa de um hebreu, entre os hebreus, proclamou o evangelho de um Messias judeu, na língua grega, sendo o próprio um cidadão romano. Então, entende que ali é uma miscigenação, uma mistura de línguas, raças e povos. Então, Paulo, ele era hebreu e romano. Ele era de descendência hebraica, por isso ele era romano. E ele falava grego, entre outras coisas. Tá? Nada como a civilização da época, já foi visto no Ocidente antes ou depois daquela época. A civilização europeia unificada e coordenada sob uma extraordinária influência sistema político e social romano. Então, isso ajudou a fazer com que Jesus fosse reconhecido. Então, o sistema político e social romano, a língua e a cultura grega era, de certa medida, também a filosofia grega. E a ideia de Platão ele traz a ideia de que o mundo perfeito está no mundo das ideias. Ele fala que esse mundo que a gente vive aqui é uma representação do mundo perfeito. E é o que Jesus vinha falar. Ele não falava desse reino, ele falava do reino de Deus. Então, a filosofia grega, ela se casou muito bem com o cristianismo e teve uma aceitação muito grande dentro da cultura grega e romana. Tá? E o terceiro ponto é a influência veloz da expansão da religião e dos ensinamentos morais dos judeus. Então, tudo que estava sendo falado ali, ele não descaracterizou nada, mas ele veio trazer uma nova lei, um novo ponto de vista acima da lei antiga. Ele não desmereceu a lei de Moisés, mas ele veio trazer uma nova leitura para a lei de Moisés. E isso facilitou com que os judeus da época, irritados com aquela situação de dominância romana, começassem a pensar e aceitar essa nova forma de ver o mundo. Quando Jesus nasceu, todo o Mediterrâneo era um império unificado. Boas estradas interligavam vários dos maiores centros e pela primeira vez na história do mundo. Os mares estavam livres de piratas e uma grande era de comércio e de viagem estava rapidamente avançando. Isso aqui é a coisa mais importante para nós. Quando Jesus nasceu, todo o Mediterrâneo era um império unificado. Então, as pessoas podiam ir de um lugar para outro com muita facilidade. Quem estava ali na cabeça, em cima da África ali, podia ir com muita facilidade para a Europa ou para a Ásia, passando por aquele estreito ali que era da Galileia naquele momento. As estradas eram boas e o mar era livre de piratas. Isso aqui resume tudo que a gente vai falar aqui nesse encontro de hoje.
Tá? A Europa não gozou novamente de um período como esse, de viagens de comércio, até o século XIX, depois de Cristo, depois da vida de Micael. Não obstante, a paz interna e a prosperidade superficial do mundo greco-romano, uma maioria de habitantes do Império definhava em uma miséria sólida. Então, se vocês olharem os registros históricos, os impostos eram muito altos, o povo, é, o povo era visto como sub-raça. Então, toda essa questão de diminuição, eles sentiam naquele momento. Então, era propício para surgir uma nova filosofia, um novo pensamento, uma nova história, e Micael vem trazer um pouco disso. Tá? A classe superior, pouco numerosa, eram poucos romanos lá da Galileia, era rica, e uma classe inferior, miserável e empobrecida abrangia toda a massa da humanidade naquela região específica. Tá? Os romanos, eles tinham muito dinheiro, eles dominavam aquela região, eles exploravam aquele povo, então era um povo que estava assim, vivendo no limite para querer uma mudança. Tá? Não havia, naqueles dias, uma classe média feliz e próspera. Uma classe mal estava começando a surgir na sociedade romana. Uma classe de exploradores, uma classe de pessoas que desprezava veementemente, desprezava muito fortemente o povo da época. Tá? As primeiras lutas entre Estado e Roma e a Pérsia. Então, se vocês forem ver a Bíblia, por exemplo, tem um momento em que Jesus é levado para julgamento e perguntam se querem que solte Barrabás, que ele era um revolucionário ou Jesus. E as pessoas gritam que queriam soltasse Barrabás. Por quê? Porque ele trazia a revolução armada. Ele trazia um grupo de pessoas que iam libertar aquele povo da forma que eles queriam, que era com um rei forte, com um rei que trazia não pão para as pessoas, não um novo pensamento, não da outra face, mas eles queriam alguma coisa que viesse realmente bater de frente com os romanos. Então, naquele momento, perguntam se quer que solte Jesus ou Barrabás, e a galera responde que quer que solte Barrabás. Então, o conflito armado ele já estava acontecendo naquele momento na Galileia. Tá? As primeiras lutas entre estados de Roma e da Pérsia haviam sido concluídas em um passado tão recente que deixaria Síria nas mãos dos romanos. Nos tempos de Jesus, a Palestina e a Síria estavam gozando de um período de prosperidade, de paz relativa e de grandes relações comerciais com as terras do Oriente e do Ocidente. Então, aqui a gente entende que era um momento e um local ideal para Jesus, Micael, nascer naquele momento e fazer as coisas darem certo. As pessoas estavam à busca, querendo uma mudança, uma transformação. E as pessoas que acompanhavam Micael, Jesus, de perto, eles viam as mudanças acontecendo. Tudo isso é um entendimento mesmo. Tá? Eu gostaria que você tivesse no grupo aqui, dentro de também, Kátia, Luiz, aí, se tiver um posicionamento diferente, um entendimento diferente, mas aí eu acho que existiam todos os elementos para fomentar, só faltava o fermento mesmo, que foi Micael, tinha todos os elementos para fazer nascer uma nova filosofia, novo pensamento, não necessariamente uma nova religião. Eu não entendo como Micael vindo trazer uma nova religião, mas eu entendo Micael fazendo surgir uma nova filosofia de vida, um novo pensamento, uma nova estrutura,
em que romanos, gregos, palestinos, galileus, sírios, todos eles pudessem conviver de forma harmoniosa, que é o que os evangelhos vêm pregando nesses praticamente 2000 anos, e é aquilo que o livro do Dante também vem trazer o tempo todo para a gente. Que nós somos uma raça de humanos, independente das características pessoais que cada um tem, mas nós somos uma raça de humanos e nós precisamos evoluir enquanto raça, não enquanto individualidade. Enquanto individualidade, se eu evoluir sozinho, se eu encontrar o nirvana sozinho, vamos dizer assim, ele vai ser muito pouco para eu transformar outras pessoas. Eu vou ser somente diferente, lunático, desperto, uma pessoa que pensa, age e fala diferente de tantas outras. E como tudo que é diferente é excluído, eu vou ser excluído também. Então, a ideia de trazer aqui essa estrutura do livro Durante é para fazer com que a gente pense na coletividade. Que a gente entende tudo que foi trabalhado nos outros encontros, que ali, de Micael vir trabalhar a humildade, de ele vir falar não dele, mas de falar do reino de Deus, de falar das outras dimensões, eu vou trazer aqui um pouco de sintonia quântica, das outras dimensões que a gente tem, e isso é o reino de Deus. A gente vivia numa terceira dimensão e o nosso mundo, o nosso planeta, o nosso universo, ele está saindo da terceira dimensão e indo para a quinta dimensão. Todo esse processo evolutivo, mudança de sociedade que nós estamos tendo, toda essa questão de tecnologia, toda essa bagunça que nós estamos tendo nesse momento, faz parte dessa mudança e dessa transformação de sair de uma dimensão mais densa para uma dimensão mais sutil. Então, o reino de Deus acaba sendo essa dimensão mais sutil. O reino de Deus, ele acaba sendo um momento em que a gente vai sair da terceira dimensão e ir para a quarta dimensão, para a quinta dimensão, para a sexta dimensão. E é essa ideia que a gente tem, que eu tenho particularmente, do que seria uma releitura disso aqui, do que seria o reino de Deus para Micael. Beleza? Alguma dúvida? E diga que eu conto como uma água. Então, tá bom. Pessoal, é o seguinte, a gente estava fazendo, nós estávamos fazendo os encontros nas quintas-feiras, toda quinta-feira, e por questão da agenda agora, nós vamos mudar de quarta-feira, também, só que é quinzenalmente, tá? Eu acredito que daqui a 15 dias aconteça ainda na quinta-feira, mas nós vamos começar a mudar aos poucos, fazer quinzenalmente, e depois, como vai começar o curso de sintonia quântica, a gente vai ir para a quarta-feira. Tá? É o único dia livre que eu tenho para conversar com vocês aqui. Então, a ideia é essa, desse grupo de se encontrar às quartas-feiras. Tá? Então, ainda esse mês, ele fica às quintas, ele vai ficar quinzenal e depois ele volta, ele continua quinzenal, mas vai ser na quarta-feira, tá bom? Se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, marca o sininho aí para receber mais informações e está sempre chegando material novo, independente desses encontros que nós estamos fazendo do livro durante outros momentos, outros conteúdos também estão sendo colocados o tempo inteiro. Tá bom? Pessoal, obrigado por hoje. Obrigado por estar ouvindo, você que está pelo YouTube. E a gente se encontra daqui uns dias. Tá bom? Um abraço, fique bem.